Olá, eu sou a Carol Sasso, psicóloga com especializações em arte-terapia, docência e sexualidade. Sou também consteladora familiar e instrutora Theta Healing. Também sou criadora do curso Comunicação Saudável, Firme e Amorosa e do e-book Comunicação com os Filhos, 60 perguntas para iniciar conversas em família. E agora a gente vai falar um pouco sobre as possibilidades da educação positiva. E começando a falar sobre isso, muitos pais hoje em dia se veem, no geral, super protetores. As pessoas têm falado sobre os pais ultimamente serem muito super protetores. E aí existe, claro, explicações culturais, mas especialmente uma explicação histórica. Antigamente, as crianças elas eram criadas em comunidade por todos ali daquele meio. E, inclusive, elas faziam parte desde muito cedo dos trabalhos, dos afazeres, de todas as atividades ali que a comunidade exercia. Então, elas faziam tudo dentro da comunidade. Há um tempo atrás, houve um lugar da infância, as pessoas começaram a denominar, a conceituar a infância, e com isso começaram a acontecer e afirmar mais os direitos da criança e alguns deveres da criança. E alguns deles são, então, a criança ser amada, ser protegida e ela poder estudar, ter esse tempo de estudo e não mais de já ir para o trabalho. E aí o que acontece? Como sempre coisas que são muito extremas, né? Então, antigamente a criança já nascia trabalhando e hoje ela tem o tempo de estudo para depois se inserir no mercado de trabalho. Então, ainda estão havendo alguns ajustes culturais, sociais, para que isso venha a ter um equilíbrio. E por isso muitos pais super protegem, então dão um lugar de uma supervalorização da infância, dos próprios pequenos. Mas o que é que acontece? Quando se supervaloriza, quando se dá uma grandíssima importância para os pequenos, o que acontece muitas vezes é uma geração de filhos em que, na verdade, eles ficam o inverso disso. Então, ao invés de eles se sentirem muito protegidos e avançarem na vida, ao contrário, eles vão estar sempre em busca de alguém que os proteja, gerando a sensação, então, de incapacidade, de inabilidade, é, e de não conseguir realmente aprender algumas coisas, não saber lidar com algumas coisas que são naturais da nossa vida. Hoje em dia, os filhos, eles ganharam uma grande importância na sociedade, nas famílias, como se também os filhos fossem um grande bem, um resultado, como se fosse um resultado, algo que trouxesse um êxito para as pessoas, para os pais que têm filhos. Então, isso é importante a gente perceber, que muitas vezes é, o necessário à criança é sim proteção, mas que haja junto ali um equilíbrio para que realmente ela se sinta segura, para que ela se sinta suprida aí diante das necessidades, o que é realmente necessário para ela, de acordo com a idade, de acordo com a maturidade dela. E aí que a educação positiva tem alguns pilares, ela se estrutura em alguns princípios para que isso tudo possa acontecer e mais algumas coisas. Então, além dessa questão da independência e da autonomia, ou seja, de que haja um desenvolvimento consciente das capacidades da criança, que ela se sinta encorajada a fazer o novo, claro, com ajuda para conseguir aprender depois e fazer sozinha,
é importante também que ela repare as falhas dela, que ela consiga fazer isso, que ela perceba que todas as ações, existem consequências para todas elas e que ela descubra as suas habilidades, seja, né, e claro, desenvolva todas as suas inteligências. Hoje em dia, a gente não diz que uma pessoa é inteligente, ela tem múltiplas inteligências e cada um desenvolve um pouco mais, e se torna mais hábil em determinadas inteligências, mas todos somos inteligentes e todos temos múltiplas inteligências e múltiplas possibilidades de exercer essas inteligências, que podem ser mentais, podem ser físicas, sociais, de vários níveis e vários jeitos. Um outro princípio da educação positiva, então, além de autonomia, independência e desenvolvimento das capacidades, é o respeito mútuo. Então, respeito gera respeito. Antigamente se tinha muito a questão da ameaça, do medo como imposição de respeito. E o que realmente impõe respeito, que realmente faz com que as relações sejam respeitosas, é respeito de um lado, respeito do outro. Então, os pais respeitando os filhos respeitando os pais, ali tendo isso mutuamente. Uma outra questão importante da educação positiva é a participação da criança na rotina, claro, dentro das suas possibilidades, dentro da sua maturidade, dentro do que ela já sabe realmente fazer, do que ela pode realmente fazer, se tornando mais ativa, mais agente e mais incluída na família e em todo o papel que ela pode exercer também na nossa sociedade. Um outro princípio tem a ver com adequação e inadequação do comportamento, que tem a ver com o que é aprendido. Então, a criança, a princípio, ela não é uma criança que é mal comportada, é bem comportada. Isso ela vai aprendendo. E muitas vezes um mau comportamento, que seria um comportamento inadequado, quer dizer alguma coisa, algo ali a criança está querendo expressar, está querendo comunicar, e é importante que os pais estejam atentos ao que está de errado, ao que realmente a criança está sentindo necessidade e está buscando comunicar, ou querendo ter atenção, ou querendo ter atenção a algo ali específico que ela não está conseguindo comunicar de uma outra forma. E a comunicação saudável, firme e amorosa. Esse jeito de comunicar, esse jeito de expressar, esse jeito de dialogar, que é muito mais benéfico, traz muito mais qualidade para as relações, inclusive mantém o vínculo, e claro, um vínculo amoroso e saudável entre todos ali da família. Há também uma confusão entre educação positiva e permissividade. Então, excesso de permissões, algo mais mole, sem muita firmeza. E como a gente disse aqui, um dos princípios da educação positiva é firmeza. Então, tem a ver sim com respeito, com limites, com colocar as consequências e com determinar a abrangência de alguns papéis. Isso é muito importante. Então, é bem diferente de permissividade, de algo sem fronteiras, de algo muito solto, que inclusive não é então a educação positiva, tem a ver com questões mais negativas, inclusive. E muitas vezes essa permissividade ela é gerada, ela é causada por culpa dos pais, pelo sentimento de culpa. E a educação positiva, ela sempre tem esse foco de por quê? Por que educar dessa forma? Por que dizer? Por que fazer algumas coisas? E isso tem a ver com fazer tudo isso
não por culpa, mas fazer porque é importante, porque é benéfico, porque é necessário, porque tem a ver com os valores, com os princípios ali daquela família e porque é bom, ok? Uma outra questão também é sobre a servilidade, né? Se serve a educação positiva para crianças com TDAH, com dislexia, autismo. Então, sim, existe a educação positiva serve e é realmente muito importante, inclusive para todos esses casos, porque especialmente tem esse olhar para o indivíduo, para a pessoa, né? É uma criança ali, mas é uma pessoa, é uma vida que precisa ser considerada nas suas qualidades, nas suas necessidades, na sua expressão, na sua necessidade física, na sua necessidade emocional. Então, ela é importantíssima, inclusive, para crianças atípicas. E agora, para finalizar, algumas dicas para que os pais consigam desenvolver junto com a criança autonomia e habilidades sociais, para que ela consiga se sentir mais adaptada, mais adaptável ao mundo em que ela está inserida. Então, tudo isso começa, claro, dentro de casa, dentro da família, em como as coisas acontecem ali, naquele pequeno núcleo, naquele pequeno sistema, e isso, claro, vai se expandir para os outros lugares, para os outros ambientes onde a criança frequenta. Então, algumas dicas. Primeiro, é importante controlar as suas emoções. Então, gerir as suas emoções, ter mais autoconhecimento, saber mais sobre você mesmo, para que isso, inclusive, sirva de modelo, sirva de imitação para a criança sabendo que isso é possível, como isso é possível, a criança está de olho, ela está ali percebendo, apreendendo todas as coisas do mundo, e especialmente em relação aos pais, às figuras de autoridade, de amor. Então, ela vai copiar, ela vai imitar tudo isso. Então, primeiro, comece com o seu autocontrole e a criança vai aprendendo sobre isso, a desenvolver isso também. Uma outra questão importante é que a criança possa participar, que ela possa fazer alguns pedidos, pedir ajuda, que ela possa ser ajudada também, que ela possa pensar sobre algumas questões, que ela possa responder. Então, ao invés de você responder todos os porquês, que às vezes ela vai te perguntar, pode, na verdade, você devolver aquela pergunta. O que que você acha sobre isso? Se você soubesse sobre isso, o que você me diria? Então, retorne essas perguntas para que ela possa pensar, para que ela possa considerar algumas coisas e ter espaço para essa comunicação com você também. É importante, claro, que você encoraje, incentive que a criança faça algumas coisas pela primeira vez, tente de novo quando aconteceu algo ali que não deu completamente certo. Então, encorajá-la, dizer: vai lá, você consegue, tenta mais uma vez, vai lá, você é só fazer isso, demonstre como ela pode fazer um pouquinho diferente e acertar e conseguir chegar até o fim do que ela estava tanto querendo finalizar, tanto querendo fazer. Outra coisa, poder verdadeiramente ouvir, escutar a criança, poder ter um espaço de diálogo, de conversa, verdadeiramente, especialmente no momento em que a gente está aí com os aparelhinhos eletrônicos, que são, claro, muito importantes, é importante a tecnologia na nossa vida, e também é importante que a gente mantenha o olho no olho e a escuta de verdade ali do que está sendo dito, do que está sendo visto.
é muito importante a criança se sentir amada através dela se sentir ouvida, escutada e vista. Uma outra coisa importante é o respeito de ambos os lados, o respeito mútuo, porque assim ela também aprende sobre empatia, que é uma grande habilidade para ela se comunicar, para ela estar vivendo com outras pessoas. Colocar as falhas e as consequências dos comportamentos dela. Então, colocar o que é esperado, o que é importante que aconteça em determinados lugares, qual é o papel dela, qual é o papel ali dos adultos diante dela, e realizar alguns acordos, alguns combinados previamente, antes de ir a algum lugar, de ir a um passeio, combinar, conversar algumas coisas antes. E aí, se algo aconteceu ali que não foi o combinado, falar do comportamento, corrigir, reparar o comportamento dela e não ela. Então, você é isso, você é aquilo. Cuidado, você está falando dela inteira. E muitas vezes o que você de verdade está querendo corrigir, mostrar a ela que não foi adequado, é um comportamento. Então, a atitude dela. Sempre frise que é aquela atitude, o que aconteceu, aquela ação que não foi adequada, certo? Então, essas aqui são algumas dicas e algumas possibilidades da educação positiva. Um grande abraço!